nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar sobre cada mente, sobre cada coração. Tira agora todo embaraço, todo sofisma, todo paradigma, todo engano, tudo aquilo que possa, Senhor Deus, sabe, estar disputando com a tua presença, com a tua palavra, com esse momento que nós separamos, Deus, para te ouvir, para aprender de ti, para te cultuar. Em nome de Jesus, tenha liberdade de falar conosco. Eu apresento, Senhor Deus, a minha vida diante do Senhor. E declaro, Deus, diante da igreja, diante de anjos, diante de tudo que está ao meu redor, Pai, todos os presentes, eu declaro a minha dependência do Senhor e a minha disposição para te servir, para ser usada por ti nessa noite. Fala comigo, fala através de mim, usa a minha vida, usa os meus lábios, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Nós estamos aos domingos, né, numa série de palavras que eu creio assim que esteja sendo muito propícia, né, para o período que nós estamos vivendo. Uma série de palavras com o tema não temas, não temas. Eu não preciso perguntar, porque senão, né, todos, eu creio, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento que para muitos de incerteza, para nós não deve ser de incerteza, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas é um momento que nenhum de nós esperávamos, fomos pegos de surpresa. Isso tem sido dito praticamente toda a hora, em todos os lugares. E a palavra de Deus nos diz, né, não temas. A palavra do Senhor deixa para nós essa direção, deixa para nós essa palavra, né, de imposição, de garantia, porque a palavra de Deus, quando ele em muitas passagens na Bíblia, né, alguns falam que é 365, que é 366, cada um diz, né, que há um número de versículos com essa frase, com essa palavra, não temas. Eu não tenho essa certeza. Eu não consegui contar, né, todas as vezes na palavra, mas eu quero te dizer que independente de quantas vezes foi mencionado na Bíblia, não temas, eu quero te dizer que todas as vezes que foram mencionadas, independente de quantas foram, né, depois dessa palavra não temas, o Senhor tinha algo mais a nos dizer. Ele nos dava garantia, Ele nos trazia uma promessa, Ele nos trazia uma palavra de fé. Ele, embaixo do não temas, ou ao lado do não temas, confirmando não temas, ele nos dava garantia. Ele nos dava certeza que nós podíamos confiar. E eu quero dizer nessa introdução para vocês, que mesmo diante de um momento inesperado, mesmo diante de um momento de dor, mesmo diante de um momento difícil, de incerteza na questão de a gente não saber quando vai terminar, mas de certeza na questão de saber que nós temos um Deus, né, que nos dá essa palavra. Nós temos um Deus que nos garante a segurança. Essa série de palavras é realmente para tempos difíceis. E a única coisa que nós temos certeza é que nós temos um Deus que cuida de nós. Então, acima de toda incerteza, eu convido você a declarar. Declara comigo. Em nome de Jesus, nós vamos declarar que eu tenho a certeza que eu tenho um Deus que cuida de mim. Vamos declarar isso? Vamos declarar em nome de Jesus? Então, vamos lá. Em nome de Jesus, diante das incertezas, diante dos medos, eu tenho a certeza que tem um Deus que cuida de mim. Aleluia, glória a Deus. Só para esquentar, né? Só para esquentar. Mas vamos lá para o nosso versículo de hoje. Hoje nós vamos estar lendo alguns versículos e o primeiro está lá no livro de Isaías, Isaías 8:12. No livro de Isaías 8:12, nós vamos começar, né, ouvindo e vendo a palavra de Deus, né, onde ele dá a garantia de vitória, onde ele diz que nós não devemos temer. Vamos lá, eu vou ler com vocês. Diz assim:
não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por terrível ou por temível. Essa palavra aqui, essa passagem aqui de Isaías, era um momento em que o povo estava passando, né? Também por um momento de incerteza, também por um momento de ameaça. Era um momento onde o povo, eles estavam ouvindo muitas vozes. Eram muitas pessoas trazendo palavras de maldição, de derrota. Eram muitas palavras, era muito medo, era muita palavra de insegurança. E Deus enviou o profeta. Em outras versões, né, na NTLH mesmo diz revolução. Não chameis revolução na palavra conjuração. Em uma explicação melhor no original, seria traição, conspiração. Então, não chameis conspiração, aliança ou traição a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomais isso por temível. No versículo 11, ainda nos diz assim, um pouco antes, Deus fala que ele dá uma palavra ao profeta. E esta palavra que ele dá ao profeta é para que ele dê ao povo. Que o povo estava perdido para variar, né? O povo estava confuso, o povo estava se afastando de Deus. E toda vez que você se afasta de Deus, o espírito de confusão, o espírito de roubo entra na sua vida. O espírito de opressão. Para quê? Para roubar, para destruir. Para realmente que você seja vencido pelo temor. Para realmente, né, que eu e você sejamos confundidos com as muitas vozes de ameaça. E é interessante que hoje nós vivemos um tempo exatamente assim. E nessa palavra, né, Deus diz, né, que ele enviou um profeta para dizer para o povo, não temas, não dá ouvido o que as pessoas estão falando, não dá ouvido o que esse povo está falando. Nós vivemos um momento de pandemia, um momento angustiante, um momento de dor, de perda para muitos. Um momento difícil, sim. Mas a palavra não temas, independente de quantas vezes tem na Bíblia, basta uma para que você saiba, para que eu saiba, que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Que diante das incertezas, como nós declaramos, nós temos um Deus que nos garante a vitória. E nós vamos, conversar hoje e aprender no decorrer dessa palavra que nós precisamos estar atento à voz do nosso Deus, que nós precisamos, de verdade, identificar as vozes que nós ouvimos. Porque senão nós ficamos como esse povo, como diz aqui o profeta Isaías. Nós ficamos confusos, nós ficamos atemorizados. A gente sempre fala, né, para você que nunca participou da célula, é uma bênção. Normalmente nas células nós falamos de assuntos, de questões, de situações que nós vivemos no dia a dia. E tem um estudo na célula que é sobre medo e insegurança. E eu não sei vocês, eu acredito que muitos aqui também usem o exemplo, né? Porque assim nós sabemos que existe um medo que nos preserva, que nos protege. Nós precisamos ter sabedoria, ter discernimento, e isso vem do nosso Deus, para que a gente consiga interpretar esse momento. Eu costumo dizer e exemplificar que nós, quando vamos atravessar a rua, e nós normalmente olhamos para um lado e para o outro, se há um sinal, nós aguardamos que o sinal se feche, não é? Esse é um temor saudável, esse é um temor que nos guarda, que nos protege, que nos livra. É algo racional, é algo lógico. Mas eu quero perguntar para vocês, se a partir do momento que você chega na beira de uma rua, né, e você vê naquela rua, se há um sinal, que o sinal está fechado para os carros, que o sinal está aberto para você, o que você faz?
Normalmente é assim, nós atravessamos, não é verdade? Se nessa rua, se nessa via não tem sinal, né? E nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, não vem carro nenhum. O que nós fazemos se a gente precisa chegar do outro lado? Pode falar, gente, vamos participar. Nós atravessamos, né? Pois é. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, em todas as demais áreas, por mais complicadas e por mais difícil que pareça. Nós precisamos trazer esse raciocínio lógico e essa intenção. Nós vamos caminhar, né, diante do perigo, ainda que seja necessário que a gente precise dar uma pausa, dar uma parada, dar um tempo. Nós vamos olhar os sinais, né? E quando o sinal, a autorização legal, lógica, for liberado para nós, o acesso pode prosseguir. Agora, o medo que esse povo sentia, o temor, a angústia, né, o pavor, ele não deixa as pessoas seguir. É diferente, sabe? Desse medo lógico, desse medo que protege. Esse medo, sabe? Esse medo demais. Esse medo excessivo que te paralisa, que te impede de avançar, que te impede de conquistar, que te impede de avançar, de chegar onde o Senhor tem te chamado a chegar, de estar nos lugares, de estar na posição onde Deus tem te chamado para estar. É diante desse medo que eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz, Deus hoje também aqui envia um profeta para te dizer, não temas. Não dá ouvido a esse povo, não dá ouvido a essas vozes, porque elas vêm para te atemorizar, elas vêm, não é para te trazer um medo inofensivo que te protege, como o exemplo que eu dei numa travessia, é para te impedir, sabe de quê? De chegar no lugar em que você precisa chegar, de chegar no lugar em que Deus tem para você chegar. E nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de graça de Deus, nós precisamos de sabedoria para que a gente não venha paralisar diante dos medos. Diante, sabe do quê? Diante dos monstros que têm se levantado, diante das palavras assombrosas, diante das palavras de destruição, diante das profecias dos profetas de engano. Diante das profecias de pessoas que querem se beneficiar com o seu temor. Não estão preocupados com a sua saúde mental, não estão preocupados com a sua saúde emocional, não estão preocupados com a sua saúde física. Hoje nós trazemos para a nossa realidade essa guerra política e tantas outras que nós enfrentamos. O Senhor tem nos falado, não temas, não ouça a voz desse povo, seja sábio, tenha segurança, use a sua razão, toma as medidas necessárias para que você esteja seguro, não vá atravessar uma pista sem olhar, não vá atravessar na frente do carro. Quais são os riscos que tem declarado sobre a sua vida? Quais são os pavores? Quais são os seus medos? Onde você tem paralisado? O Senhor tem dito para você nessa noite. Amém? Neste contexto aqui, Deus fala, usa o profeta, e o profeta diz ao povo, não chameis conjuração, quer dizer, não permita que o povo pensa, o que o povo está pensando, avaliando, pensando se é ou não verdade, se torne a sua verdade. Não permita que o que as pessoas têm falado, você não tem nem certeza do que é verdade, do que é real. Não permita que essas questões se tornem verdade na sua vida. Se nós dermos legalidade, se nós dermos liberdade a todas as profecias, a todas as declarações de miséria, de desgraça e tudo mais que vem sobre as nossas vidas, que vem sobre o nosso país, nós não vamos atravessar.
nós não vamos conseguir chegar onde o Senhor tem nos chamado para chegar. Esteja atento, acorde, desperta tu que dormes. Em nome de Jesus, com sabedoria, com graça, com respeito, com segurança, mas avance em nome de Jesus. Saia da tua paralisia. Em nome de Jesus, Deus está dizendo, você tem um Deus, eu sou o teu Deus, então não temais como eles temem. Não aceite os argumentos deles, não ouça como eles estão ouvindo, para dar ouvidos a este povo. Escute a mim, eu sou o teu Deus, escute a minha palavra, a minha voz, e eu irei entrar nessa sua condição, nesse seu momento, e irei transformar isto. O que Deus está dizendo aqui é que não temas o que eles temem. Quer dizer, não temas o que o povo está temendo, nem tomeis isso por temível. Não deixe que isso te assole. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Eu quero lembrar de alguém muito conhecido. Nós sempre usamos como exemplo aqui. Eu sei que a Bíblia tem muitos exemplos, mas nós gostamos de usar esses exemplos, por quê? Porque fica fácil o entendimento, é conhecido. Eu quero falar para vocês de Davi. Eu quero falar para vocês, trazer um exemplo aqui para vocês de Daniel. Por que Davi? Porque Davi, diante de uma situação onde todo o povo estava amedrontado, todo o povo sendo afrontado, todo o povo, sendo oprimido, Davi ousou a ouvir a voz de Deus. Davi, ele não olhou para suas limitações, a gente sempre fala isso, mas eu quero fixar hoje com você. Todo o povo, todo um exército, o rei, toda uma nação estava paralisado diante do que o povo dizia, diante da afronta de um gigante. Davi podia ser só mais um a se amedrontar. Mas Davi fez o que é certo. Davi não foi imprudente. A gente pode pensar, meu Deus, mas tão franzino, como a Bíblia diz, né? Tão frágil. Mas Davi, ele tomou as providências cabíveis, aquilo que cabia a ele. Antes de Davi enfrentar o gigante, Davi comentou, Davi ficou sabendo como fazia, Davi ficou sabendo quem era aquele que afrontava, porque ele perguntou, quem é esse que afronta, não a mim, mas o exército do Deus vivo? Davi, ele foi falar com o rei. Davi, ele se preparou. Ridículo, gente, falar isso. Para muitos pode ser, né? Davi se preparou para lutar contra o gigante, todo armado, né? Davi se preparou com uma funda e com algumas pedrinhas. Mas Davi, ele se preparou. Davi, ele usou os recursos que ele tinha na mão para se proteger, para se defender. E Davi usou, mais do que isso, a autoridade que ele recebia de Deus. Ele não foi no nome dele, ele não foi como alguém imprudente, ele não se colocou diante do gigante e falou, ai, vem, né? Eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou te vencer assim, não. Davi usou todos os aparatos que ele podia. Até tentar oferecer, né, a armadura para ele, a qual nos servimos. Vocês conhecem essa história. Se você não conhece, vá ler a palavra de Deus, vá conhecer. Na palavra de Deus, tem coisas assim tremendas. Tem milagres, sobrenaturais que são de Deus. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o natural, nós olhamos e ouvimos o que o repórter fala. Tem pessoas que estão doentes, porque só estão ouvindo, sabe o quê? As más notícias. Não consegue ouvir uma palavra de esperança. Talvez você se encontre nessa situação. Talvez você esteja aí, agora, diante da sua TV. Eu não digo os que estão aqui, mas talvez você que está aí, diante da sua TV, diante do seu celular, né?
esteja nessa situação, está com a cabeça tão cheia. Abre um espaço agora para a palavra de Deus. Receba essa palavra. Não temas. Libera, joga fora todo espírito de covardia. Na passagem de hoje nos diz que Deus, Ele não nos deu espírito de covardia. Na palavra, está dentro desse conteúdo. Ele não deu espírito de covardia para nenhum de nós. Nem de imprudência. Nosso maior exemplo é Jesus. Já conversei, já falei sobre isso aqui. Precisamos ter prudência, precisamos ter cuidado, mas nós precisamos também nos basear, nos guiar pela palavra de Deus. Tome cuidado com a quem você tem emprestado seus ouvidos, o que você tem enchido a sua mente, o seu coração. Muito tempo ocioso, muito tempo ociosa. Encha-se da palavra de Deus, encha-se da promessa de Deus, enche daquele que é o único que pode te trazer a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, também no livro de Isaías 35:4. Livro de Isaías 35:4, eu vou lendo aqui para vocês. Diz assim: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ela vem e vos salvará. Dizei aos desalentados, essa palavra no original quer dizer pessoas que estão presas, estão ansiosas, pessoas que estão precipitadas, pessoas intempestuosas, pessoas aceleradas, pessoas angustiadas. As pessoas desalentadas são aquelas que está colocando a carroça na frente dos bois, que a ansiedade está comendo o coração dela, que a ansiedade está matando ela. É aquela pessoa precipitada que vai fazer besteira, que vai agir de maneira abrupta, errada, ignorante. E logo o seu resultado será de acordo com as suas ações. Ignorante, infelizmente. Infelizmente. Então ele diz aqui, assim, dizei aos desalentados de coração. E quantos de nós estamos um pouco angustiados mesmo? Nós ficamos angustiados. Nós passamos por momentos de angústia. Mas nós precisamos lembrar da palavra que veio antes de angústia. Passamos. Nós passamos pela angústia. Nós não podemos ficar paralisada no meio-fio, vendo as oportunidades da travessia passar, vendo as oportunidades de chegar onde Deus tem separado, para mim e para você, e deixar o medo nos impedir de avançar, de conquistar, de tomar posse. Não temas, confie somente. Olha o que ele diz aqui para nós. Dizei aos desalentados de coração, apressados, angustiados, ansiosos, sede forte, não temas. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Sede forte. Então põe a tua confiança em Deus, põe o teu coração em Deus. Para de ser angustiado, para de ser ansioso, apressado, desesperado. Calma, não vai adiante. Nós acabamos nos precipitando muitas vezes. Quando nós não temos, certeza em quem nós vamos ouvir, no que nós vamos escutar, de que direção seguir, nós acabamos nos precipitando, nós acabamos, nos atrapalhando. Nós acabamos nos enganando, sendo enganados. Em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Senhor tem dito a você. Vai buscar a presença de Deus. Não adianta diante das suas angústias, não adianta diante das suas dificuldades, você querer se precipitar, você querer resolver na sua força. Você querer tomar decisões, aquém
né, daquilo que Deus realmente tem para ti. Abra mão da ansiedade. Isso não vai te oferecer nada. Nós vemos um outro discípulo que no momento de angústia, de ansiedade, ele tomou a mão da espada, né, e tentou resolver a situação com as suas forças. Inevitável. Era algo que já estava programado. Era algo que já estava dito, escrito, selado por Deus. Nós precisamos entender qual é o momento de agir. De que forma vamos agir? Para que nem venhamos estar paralisados, nem venhamos tentar agir, sabe, na nossa força, no nosso braço. Tomar sabe, conclusões precipitadas. Para que nós não venhamos, sabe, levantar a nossa espada. Porque aqui, nessa palavra, diz que quando nós levantamos a nossa espada, quando nós queremos agir no nosso braço, Deus baixa dele. O nosso Deus, o nosso Senhor, né, deixa de agir. O que você prefere? Você prefere estar debaixo da segurança, da proteção, da graça do Senhor? Ou você quer continuar agindo na sua força? Você quer continuar agindo no teu poder, no seu entendimento, ouvindo muitas vozes? Quando nós começamos a ouvir muitas vozes, nós não vamos ter certeza, né, de qual é aquela que tem a verdade. Nós acabamos nos confundindo. Isso é triste, né? Um cristão, um homem, uma mulher de Deus, não ter o entendimento da voz que precisa seguir. Vamos continuar aqui. Então, não importa as circunstâncias, seja na finança, seja na saúde, onde se for cometido algo, ou se for cometido algo injusto, Deus move, Deus intervém, Deus age. É Deus que está falando para você hoje. Que nessa circunstância a qual você foi acometido, nesses últimos tempos, principalmente nesses tempos difíceis, em que você foi roubado, prejudicado, injustiçado, Deus se levanta poderosamente, Deus vai trazer justiça, Deus vai agir. E mais, Deus vai retribuir você 100 vezes mais. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas para que você receba essa palavra, você precisa abrir mão das outras palavras. Você precisa abrir mão da dúvida. Você precisa abrir mão da incerteza. Você precisa abrir mão do medo que te rouba, que te paralisa, que te enfraquece, que te tira da presença de Deus, que te tira do centro da vontade de Deus. Você precisa baixar a sua espada para que o Senhor possa agir em seu favor. Amém? Glória a Deus. Isaías 44, 8. Eu vou ler aqui com vocês. Vocês podem anotar aí. Diz assim: não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há rocha que eu conheça. Aleluias. Eu quero fazer essa pergunta para você e para mim. Há outro Deus além desse Deus Todo-Poderoso para você? Há outro Deus a qual você pode servir? Há outro Deus a qual tem te paralisado, a qual tem falado com você? E essa palavra, essa pergunta aqui, há outro Deus além de mim? A gente pode falar com nossa fé, com nosso entendimento, não, só há um Deus. Mas eu quero perguntar para vocês, há outro Deus a qual você tem servido paralelo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é rocha, como nós conhecemos?
A quem você tem emprestado os seus ouvidos? A quem você tem dado atenção nos momentos difíceis? Sim, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de aflições. A quem você tem escutado? Nós declaramos, não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há nenhum outro que nem se compare. Deus poderoso, Deus tremendo, Deus fiel. Só existe um. Nós somos testemunha do Senhor. Quando vocês que estão me ouvindo, quantos de vocês que estão me ouvindo agora já vivenciaram um milagre de Deus na sua vida? Quantos de vocês, já viram o agir de Deus em momentos em que você achava assim, impossível? Quantas vezes eu já vi e já recebi milagres do Senhor, já vi Deus agindo na minha vida? Eu quero dizer para vocês nessa noite, não há diferença. O mesmo Deus que agiu na sua vida ontem, o mesmo Deus que te livrou ontem, o mesmo Deus que te livrou diante de uma enfermidade, o mesmo Deus que te livrou no momento de angústia, o mesmo Deus que te livrou de uma injustiça, é o mesmo Deus, rocha, poderoso, que te livra hoje. Mas é necessário que você verdadeiramente só tenha Ele como Deus e como Senhor. Ele diz para você assim: vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Aqui eu quero te dizer, nós já respondemos com palavras, mas eu quero convidar você a responder a Deus, sabe? Você, com seu coração, com as suas atitudes, com a sua certeza, com a sua confiança, com os seus ouvidos sensíveis e obedientes à voz de comando dele. Amém? Não há outra rocha que eu conheça. Só tem uma rocha que a gente conhece. Isso é verdade. Lá no livro de Isaías, ainda, estamos passeando por Isaías. Isaías 57:1. O tempo já está esgotando e eu vou ler aqui com vocês. Diz assim, ouve-me vós que conheceis a justiça. Vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Não temeis o opróbrio dos homens, nem vos turbais por causa das suas injúrias. Essa palavra é para mim e para você, para as nossas vidas. Escute o que Deus está falando. Você ouve? Você consegue ouvir? Você consegue me ouvir nessa noite? Vós que conheceis a justiça. Quem aqui conhece a justiça de Deus? Quem aqui não conhece a justiça de Deus? Quem aqui nunca ouviu falar de um Deus justo, de um Deus fiel, de um Deus poderoso? Vós, cujo coração está alinhado a essa lei, a lei desse Deus. Você que tem pago um alto preço de obediência, um alto preço de sacrifício, de estar no altar. Você que tem pago um preço com a palavra de Deus, como a palavra de Deus diz, não será em vão o vosso sacrifício. Não é em vão o nosso sacrifício. Muitas vezes nós ficamos frustrados, muitas vezes nós nos vemos cansados, diante das circunstâncias, diante das situações, diante dos medos, diante das afrontas, diante das inseguranças, diante dos problemas que passamos nesse mundo. Volta a sua confiança para o seu Deus, em nome de Jesus. Eu quero ler ainda mais um versículo com vocês, muito forte para mim esse versículo, que está lá em Mateus 10, 28. O Kelly, por favor, pode projetar. Mateus 10, 28. Eu vou estar lendo, mas vocês podem conferir na Bíblia de vocês, aqui, em nome de Jesus. Mateus 10, 28 diz assim: então não temas,
os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temais ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É forte demais essa palavra. Nós tememos a muitas coisas. Nós ouvimos muitas coisas. Nós tomamos definições, posturas, decisões, atitudes, posicionamentos na nossa vida debaixo de muitas palavras. Debaixo, sabe, de muito falatório. Debaixo de muita direção. Mas eu quero te dizer, nós temos muito medo de muitas coisas. Mas nós temos que ter cuidado com o medo dessas questões que pode até tirar, né, a nossa vida, matar o nosso corpo, mas que não tem o poder de roubar, de tirar a nossa alma. Quantos estão abrindo mão, né, da sua vida, da sua salvação, da sua aliança com Deus, da sua comunhão com Deus, para dar ouvido a tantas vozes, para viver no meio, no mar de angústia, de insegurança, mergulhados, sabe, em uma depressão, mergulhados em um pavor. Eu quero dizer para vocês que as coisas não começam de uma hora para outra. Existem sinais. E eu quero trazer esse alerta para você. No primeiro sinal, nos primeiros sinais, desperta, busca ouvir a voz de Deus. Deus não tem cadeias para você. Deus não tem prisão para você. O nosso Deus é um Deus que nos dá liberdade. Liberdade, sabe, com segurança. Liberdade com direção. Liberdade que nos garante. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou o teu Deus. É desse Deus que eu tenho falado nessa noite. Ele fala para você, nem vos turbeis por causa das injúrias que dizem. Não se abale. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Não permita que o seu coração esteja dessa forma. Não permita que o seu coração esteja tão abalado, tão abatido, porque o abalado, né, em uma outra tradução, o abalado no grego quer dizer quebrado. O abalado quer dizer abolido. Quando nós deixamos, né, o medo chegar ao ponto, sabe, de nos impedir de avançar, de estar onde devemos estar, de fazer o que devemos fazer, automaticamente ele vai nos destruindo e nós estamos vendo isso aí no dia a dia, na nossa sociedade. O medo tem destruído a saúde mental, espiritual, física das pessoas. Cuidado. Cuidado com os seus medos. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Não permita que o seu coração esteja dessa forma. Você tem um Deus que te guia. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Tem o poder da cruz para te restaurar, para te levantar, para te fortalecer. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que lava você, que limpa você, que restaura você. O poder do Espírito Santo que age em você, que te preenche, que te enche, que te faz forte. Então não deixe, não permita que essas circunstâncias, que esses abalos, que esses medos entrem na sua vida, entrem no seu coração. Nem vos turbe por causa das injúrias. Examina você a si mesmo. Qual o medo que tem te paralisado? Qual a angústia, as aflições, as dificuldades desse mundo que tem te paralisado, que tem impedido você de ouvir a voz de Deus, de estar sensível à direção do seu Deus? Quais são os medos que têm feito você resistir ao comando do teu Senhor? Quais os anseios, quais as angústias, quais são as amarguras que têm confundido a sua mente?
que tem te impedido de viver o melhor de Deus, mesmo diante do momento difícil, mesmo diante de um momento de angústia, mesmo diante de um momento de dor, mesmo diante de um momento, sabe, onde as vozes tentam te aprisionar, onde as vozes tentam te destruir, onde o medo tenta, sabe, te enclausurar, te afastar do seu Deus, onde o medo tenta te impedir de ouvir essa voz que te diz: não temas, crê somente. Eleva os teus olhos para o monte, de onde te virá o seu socorro. De onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor. Não temas. Nós precisamos entender que nós temos um Deus. Nós precisamos entender que, independente da situação, Ele tem cuidado de nós. É Ele que tem nos guardado. Ele te chama para ser valente, para ser vitorioso. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer isso? Hoje pela manhã, no nosso devocional, quantos estão participando aqui do Mega Job? Quantos aqui estão lendo a palavra? Quantos aqui estão separando o tempo e no meio de tantas vozes, no meio de tantas dores, no meio de tantas desgraças, para ouvir as promessas de Deus, para estar atento àquilo que Deus tem para dizer? Quantos aqui têm ouvido? Quantos aqui têm participado? Se você não está participando, eu quero te convidar para esse momento. Todos os dias, às 6 da manhã, no Instagram da Sara Gama, nós nos reunimos no devocional, lemos a palavra de Deus, há um momento de oração, há um momento de palavra de vida, de encorajamento, um momento de palavras, não de incertezas, mas um momento de palavra de certeza que vai fortalecer a tua vida. Desliga essa TV. Para de ouvir os fake news. Para de ouvir palavras de incertezas. Para de ouvir meias verdades. Ouve a palavra da vida. Ouve a verdade, em nome de Jesus. E nós estamos no livro de Atos. E hoje, depois da leitura, Deus foi falando no meu coração. Não está aqui no contexto, eu já vou finalizar. Nós estamos indo assim já para os minutos, para os momentos finais. Mas eu quero compartilhar isso com você. No livro de Atos nos fala de Saulo. Né? Saulo era um homem que ele era muito conhecedor da letra. Saulo era um homem muito inteligente, né? E nós lemos hoje, né, que ele foi educado, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Pense hoje numa faculdade top, na melhor das melhores. Pense naquele melhor professor. Foi assim que Saulo foi ensinado, foi educado. Mas eu quero te dizer que mesmo diante de todo conhecimento, diante de todo ensino, diante de toda letra, diante de toda lei, ele não teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E foi preciso que ele caísse. Foi preciso que ele passasse por um momento, sabe de quê? De cegueira, para que ele pudesse realmente ver, para que ele realmente pudesse enxergar com clareza, com verdade. Eu quero te dizer que todo o seu conhecimento, eu quero te dizer que todo o teu dinheiro, que toda a sua segurança, não te dá essa garantia de não temer diante, sabe, de toda e qualquer circunstância. Não te dá a garantia de vitória. O que te dá a garantia de vitória é você estar sensível à voz daquele que te garante a vitória. É você estar sensível à voz de Deus. E eu coloquei aqui que nós precisamos enxergar a palavra mais do que ver a letra.
Foi muito forte Deus falando no meu coração. Precisamos enxergar a palavra mais do que nós vemos a letra. Temos que ter um encontro com Jesus, daquele que nos faz deixar de ver a letra, daquele que nos, sabe, que nos faz enxergar. Você sabe o que quer dizer palavra? A palavra de Deus mesmo, que vai além da letra. Você sabe o que quer dizer palavra? Você sabe o que quer dizer quando Deus diz para você, não temas? Você sabe o que quer dizer isso? Essa palavra saindo da boca de Deus. Essa palavra quer dizer poder. Porque todas as vezes que Deus abre a boca e declara uma palavra, e declara uma promessa, e declara uma direção, ao mesmo tempo que Ele libera a palavra, Ele libera o poder. Foi através da palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. Qual palavra você tem ouvido? Tem ouvido a voz da sua formação, do seu coração? O que tem dirigido, o que tem conduzido a sua vida? Paulo vivia assim, cheio de certezas. Permitiu a morte de muitos homens de Deus, até que ele precisou cair diante da presença de Jesus, com todo o seu conhecimento, com toda a sua certeza de letra. E ele precisou ouvir a voz de Jesus. Ele precisou ficar cego para poder enxergar. Nós precisamos ver além das letras. Nós precisamos, através da palavra de Deus, receber poder de Deus para avançar, para ir além, para conquistar, para obter, sabe, segurança, coragem, ousadia. Como a palavra de Deus tem agido na sua mente, no seu coração? O que a palavra de Deus tem movido dentro de você? Orgulho? Vaidade? Para você dizer que sabe, que conhece? A palavra de Deus é poder para viver, para romper, para vencer todo e qualquer argumento de engano, vinda do exterior ou vinda do seu interior. A palavra de Deus é poder para te confrontar, para te curar, para te restaurar, para te levar a avançar, a não se dobrar diante das vozes, diante, sabe, dos rumores de guerra. A voz do Senhor, a palavra do Senhor é poder para te levantar e te fazer forte e corajoso. A voz do Senhor diz para você nessa noite, não temas. Não olhe para o exército que te afronta. Ouve a voz de Deus. Houve um povo que nós falamos muito aqui também, que ficou no deserto, porque estavam mais sensíveis às suas limitações carnais, estavam mais sensíveis àquilo que eles achavam, estavam mais sensíveis, sabe, às dificuldades que tinham que enfrentar. Eles não estavam sensíveis à palavra de Deus. Eles não estavam sensíveis ao poder de Deus. Morreram no deserto. Isso não vai acontecer comigo e com você, amém? Nós vamos avançar em nome de Jesus. Nós vamos adiante em fé, tomando a palavra de Deus como poder em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Poder é intervenção do Espírito Santo na sua vida. Poder para enfrentar qualquer situação. Por amor para suportar qual foram as condições e principalmente moderação, equilíbrio. Equilíbrio para poder vencer.
para poder ouvir a palavra certa, a voz certa, a direção certa, para poder lidar com as situações improváveis, com as situações que humanamente são impossíveis, mas para que a gente tenha um entendimento, na prática, que para Deus não há impossibilidade. Mas para quem está em Deus, é fácil conseguir o equilíbrio. Porque Ele diz que Deus não te deu espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos estar orando. Eu sei que é uma palavra, né, que se nós não olharmos essa palavra como poder de Deus, é uma palavra muito difícil, complicada nos dias de hoje. Mas eu quero te dizer que se você não crê num Deus, né, que tem poder para te levar adiante, diante das situações difíceis, diante dos momentos de angústia, de dor, qual é o momento que você crê em Deus? Em qual o momento em que você espera a palavra, o poder de Deus agir e intervir na sua vida? Não temas, crê somente. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você que iniciou esse culto com o coração cheio de temores. Você que iniciou esse culto com o coração cheio de incertezas. Você que começou, sabe, a assistir esse culto com o coração abatido. Talvez você esteja, sabe, vivendo um momento de muita dor. Talvez você esteja vivendo um momento de enfermidade. Enfermidade que os homens declaram ser para a morte. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei quais são os seus temores. Eu não sei se o seu temor é o temor comum da humanidade nesse período. É o medo do Covid, é o medo da pandemia. Eu quero te dizer, independente dos seus medos, e acima, sabe, do perigo que você corre, que acima, sabe, de toda e qualquer aflição que você possa estar vivendo nesse momento, que você possa estar vivendo nesse tempo, acima da sua dor, há uma palavra de Deus que te diz nessa noite: não temas, não temas, crê somente. Qual o gigante que você precisa enfrentar? Quais são as suas armas além da fé? O que está ao seu alcance? Faça! Mas vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus que tem a palavra de poder para transformar, para te garantir a vitória, para te levar à conquista, para te levar à cura de todos os traumas, de todas as enfermidades, de toda depressão, de toda síndrome de pânico. Em nome de Jesus, se levanta. Usa a sua força. Empresta os teus ouvidos agora para a palavra de poder que pode transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Apresenta agora o seu coração diante do Senhor. Você que está aí criticando. Você que está aí com o coração cheio de sentimentos ruins e está rejeitando a palavra. Eu quero te dizer que essa é a palavra que tem o poder para libertar a sua vida. Abre o seu coração. Joga fora toda essa amargura. Joga fora todo esse sentimento de indignação. Joga fora todo esse seu orgulho. Em nome de Jesus, para que o poder da palavra de Deus possa intervir e possa trazer a cura sobre a sua alma, sobre o seu corpo, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus.
Eu quero orar por vocês. Eu quero orar com vocês. Em nome de Jesus.